E o programa Sintonize de hoje inicia com um forte relato voltado ao animalzinho que nos últimos dias perdeu a vida para 4 adolescentes irresponsáveis. 4 adolescentes que o agrediram até a morte. Mas antes de chegar a esse tema, eu quero chegar ao tema do Caramelo. O Caramelo é um cachorro que não tem tantas regalias como os demais cachorros de outras raças, Cheetos, Yorkshire, Pinche, Poodle, dentre outros. Você já percebeu que o Caramelo é o doguinho mais amado do país, mas é o mais esquecido? Na hora de comprar um animal, o Caramelo basicamente nem é opção. Eu já ia falar última opção, mas nem é opção, porque o Caramelo você encontra com mais facilidade. Você pode adotá-lo das ruas, mas as pessoas não têm esse amor tão intenso pelo Caramelo conforme dizem, que ao invés de comprar um animal, não adota um que está na rua. Hoje é um problema para a saúde pública animais se reproduzindo de forma constante. Sabemos que os animais são irracionais, eles têm um instinto e acabam reproduzindo com facilidade. E nesse caso, vem aí o poder público, que deve utilizar como castração e controle desses animais. Porém, a gente está vendo que ainda não é fundamental. Aí vem o poder das protetoras que não tem voz nem vez. Tantas protetoras na qual eu conheço, elas não têm voz e vez. Esses animaizinhos, quando são agredidos, eles não têm como reclamar, não tem como pedir ajuda. Só tem como se defender na base da mordida, que ainda não é o suficiente. E vem aqui o meu apelo. Por que que os caramelos são os mais esquecidos de todos, enquanto você, a sua primeira opção de comprar um cachorro que vai te dar uma autoridade diante ao condomínio que você mora? Eu, por exemplo, moro em um condomínio e aqui não tem nenhum caramelo. Mas o amor dessas pessoas pelos animais realmente é só na internet na hora de militar, como vemos a situação do Orelha. Outra questão que eu quero comentar referente à situação do Orelha. O Orelha era um cachorro comunitário, amado por todos daquela comunidade. Ele foi agredido violentamente até praticamente à beira da morte, pois a sua morte foi induzida por eutanásia, pelo fato de que os seus ferimentos eram muito graves. Como é que uma comunidade ama um cachorro e a denúncia só é realizada 12 dias após tudo isso ter acontecido? Será que só porque ele não teria uma raça distinta, por ele ser um doguinho caramelo, ele teria que sofrer tudo isso e só ser observado depois de uma situação tremenda, como ocorreu com o doguinho Orelha? E essa situação que ocorreu desse doguinho Lulu da Pomerânia, que foi sequestrado em sua residência. As imagens da câmera de segurança mostram o momento em que o homem de 55 anos sai da residência. Nas mãos, ele leva o cachorro da casa. De acordo com a polícia, momentos antes, o homem teria entrado na mansão com a ideia de furtar a casa, mas sem conseguir acessar os cômodos, acabou levando o cachorro que estava do lado de fora. Durante todo esse trajeto, segundo a Polícia Civil, o homem tentava vender o cachorro para todo mundo que via pela frente. Quando a família percebeu que o cachorro tinha sido levado, a 9ª Delegacia do Lago Norte registrou o caso e começou as investigações na tentativa de localizar o homem e o cãozinho o quanto antes. O animal já tinha sido vendido para outra família, mas foi recuperado e devolvido aos verdadeiros tutores. Onde, quando percebeu que o cachorro havia desaparecido, seus tutores postou nas redes sociais. E ao postar nas redes sociais, logo foi identificado, o sequestrador foi preso e ao mesmo tempo o cachorro devolvido para a família. Um cachorro que, ao ser sequestrado, foi oferecido uma recompensa e ao mesmo tempo, pelo seu sequestrador, já estava sendo vendido para outras pessoas. Por que que isso nunca vai acontecer com o Caramelo? Porque o Caramelo é de fácil acesso, o Caramelo é um doguinho que realmente ama todo mundo, vai com facilidade para todo mundo, mas na maioria dos casos a gente vê abandono, situações de descartar o animal nas estradas, situações onde o cachorro é morto violentamente e enterrado de forma bruta, imoral. Mas por que que a gente hoje deve determinar os doguinhos por raça?
Quem tem o Lulu da Pomerânia é rico, quem tem um caramelo é pobre. Mas esquece que por trás de cada raça existe o amor individual de cada doguinho pelos seus donos, pelos seus papais. Esse vídeo já havia viralizado nas redes sociais. Uma pessoa pegou um cachorro de rua, tá sem coleira, e jogou no colo de outra pessoa a fim de caçoar. Todo mundo rindo da situação, porém o caramelo se sentiu acolhido. E a pessoa que está embriagada possivelmente também se sentiu confortável com ele. Nesse outro vídeo você vê um caramelo, um gatinho brincando com um caramelo. Percebe-se que estão no meio da rua. As pessoas preferem gravar do que tirar do perigo. Tutor é uma palavra tão fria que eu não consigo cuidar de um doguinho e me identificar como tutor dele. Ao contrário, eu me identifico como pai. E voltando aqui, hoje eu estava acessando na internet, pesquisei mais a fundo sobre o tema do nosso doguinho Orelha, que infelizmente foi dessa para melhor. Mas antes de falar do doguinho Orelha, deixa eu apresentar para vocês os meus doguinhos. Olha só, gente, esses são os nossos cachorrinhos. Eles vivem lá no sítio. Eles não possuem raça distinta. Não que eu tenha preconceito com algum tipo de raça, mas a raça caramelo, ou até mesmo pé duro, ou tradicionalmente conhecido como vira-lata, é uma raça amorosa, uma raça que você encontra em qualquer lugar de fácil acesso. E eles são tão amorosos, dóceis, de fácil cuidado, não requer muitos esforços. Esses animaizinhos não precisam de nada, apenas ser amado. Aqui é o espaço que eles amam, que é quando o nosso rio está cheio. Afinal, a gente mora próximo ao Rio Jaguaribe, e o Rio Jaguaribe é o maior rio seco do mundo, ou um dos maiores rios secos do mundo. Esses dados foram alterados ao longo do tempo. E quando o rio está cheio, a diversão deles é ir brincar no rio. E é claro, eu, como um bom amante de água, de rios, não meço esforços de me divertir com eles quando eu estou ao lado da minha família. Não vejo a hora de voltar a revê-los. Afinal, essa alegria sempre é renovada, o carinho, o aconchego quando estamos juntos. Então vamos voltar agora para o doguinho Orelha, que foi morto violentamente no último dia 4 de janeiro deste ano. Ele tinha cerca de 10 anos, ele circulava livremente pela comunidade. Era bastante conhecido pelos moradores, na qual ele sempre ia lá pedir carinho, como todo doguinho amoroso que a gente conhece. A alimentação, abrigo e atendimento feito pela comunidade. Então não tinha um local distinto para o cãozinho Orelha. Ele foi encontrado com ferimentos graves, precisou passar por eutanásia, que foi uma morte induzida, passou por eutanásia, e as agressões ocorreram dia 4/1, segundo a polícia. E a Polícia Civil só recebeu a denúncia dia 16/1 e apura suspeita participação de adolescentes na agressão. É uma situação que parou o país só porque era um caramelo, não tinha um lugar de moradia, era atendido pela comunidade. Pelo que eu estou lendo, ele vivia nas ruas, dormia aonde esse cachorro dormia, quem cuidava desse cachorro. A comunidade não determinou qual a pessoa que deveria cuidar. Ou, por exemplo, se toda a comunidade possivelmente tem uma associação, essa associação não abriu um espaço, uma casinha, um tutor, né, como popularmente, atualmente as pessoas estão mais falando o nome de papais e mamães, não tinha. Por que essa denúncia só chegou dia 16? Eu não estou aqui julgando a comunidade. Eu estou aqui mostrando que os doguinhos caramelos, na qual a população tanto pediu no período quando eu estava lançando a nota de R$200, que eles fossem estampados para representar o país, que representavam mais do que o próprio lobo guará, que está na publicação, na verdade que está na foto da nota de R$200. Mas como assim os nossos caramelos não têm um papai e uma mamãe, ou até mesmo um abrigo devido para que eles possam ter uma vida de dog, né, feliz e livre?
Às vezes a falta de noção das pessoas não tem limites. Em uma festa, o doguinho caramelo no colo de alguém e todo mundo brincando e se divertindo ao invés de tirá-lo dali. Em outro caso, você vê o cachorro brincando com o rabo de algum personagem de Trenzinho da Alegria. Olha só como eles são ingênuos, eles só querem brincar. Em outra circunstância, você vê uma imagem de um caramelo circulando no hospital, que não deveria ser certo isso acontecer, roubando a chinela de um paciente que estava aguardando atendimento. Então são circunstâncias que você entende que os caramelos, eles não têm culpa de viver. A obrigação deles é viver e ser feliz, como você está vendo. Outros cachorros de rua brincando com o ciclista e sendo feliz. Nesse outro caso, esse caramelo que me viu no posto e me adotou, ou seja, pediu para ter um lar. Ele só queria ter um lar, porque possivelmente já sofreu maus tratos na rua, sentiu o coração, porque eu creio que o animalzinho ele pode sentir o coração de um tutor e pediu. Simplesmente o tutor fez o teste, abriu a porta do carro. Se o caramelo entrasse, ele iria morar com ele. E é claro, o caramelo não inusitou, entrou no seu veículo e em seguida você vê ele dirigindo com o caramelo no seu colo. Olha que cena linda de um ser humano. Porque o doguinho, pela sua natureza, ele vem amando, ele não aprende a ter raiva de nascença. Você pode perceber que os filhotinhos, mesmo com medo, eles tentam se redirecionar a tutores. E esses adolescentes, como estão atualmente? 2 deles foram vistos por último na Disney. Vocês perceberam que houve uma repercussão tão grande na internet que muitos brasileiros foram no perfil da Disney oficial dos Estados Unidos e pediram a expulsão e a proibição desses adolescentes voltar ao parque. Afinal, a Disney é totalmente baseada em animais. O Pluto, o Pato Donald, eles levaram a versão animada dos nossos animais. Então, nada mais do que justo do que proibir definitivamente que essas pessoas entram nesses parques da Disney. Como também o perfil da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, houve uma repercussão imensa da cassação do visto. Os americanos também apoiaram os brasileiros diante essa ação. Mas e aí, depois de tamanha repercussão, como será de hoje para frente os nossos caramelos? Será que eles vão ter um cuidado exemplar? Será que o poder público irá tomar medidas diante dessa situação? Será que as pessoas irão amar mais os caramelos, provando que, de um lado, tem cachorro sendo raptado para ser vendido, e do outro lado, os caramelos abandonados na rua? De fato, eu não queria trazer esse tema hoje para vocês. Eu não queria aproveitar que essa situação que está ocorrendo e começar a ver a história por o outro lado. Mas todo o objetivo desse vídeo é provar que o nosso amor aos bichos, eles devem ser intensamente redirecionados, e não por raça, mas sim por animalzinho, por ser vivo. E um vídeo que enche os olhos de quem ama os animais. Olha só, o dono dessa barbearia, um tanto de doguinho caramelo que ele adotou. Ele simplesmente fez um exército de filhos, de protetores, porque o doguinho, por sua natureza, protege quem o ama de livre e espontânea vontade. Eles simplesmente olham com encanto para o seu tutor, ou melhor dizendo, o seu papai. E não é só os doguinhos que sofrem maus tratos. Os nossos gatinhos, os nossos animais da natureza, eles sofrem sim constantemente. Então me pergunta, por que que o amor é tão seleto? Por que que o amor tem que ter um valor financeiro por trás? Por que que as coisas não podem ser diferentes a partir de agora que infelizmente tivemos que perder o orelha? Aí fica uma reflexão para você que está em casa. Você que abriu mão de adotar um doguinho que estava na rua e preferiu adotar, na verdade, adquirir por um valor financeiro 2, 3, 4, 5 mil, 6 mil reais um doguinho, por conta que aquela raça era seu sonho de ter, por conta que as pessoas, quando te ver andando com eles, vai te agregar mais valor. É como se fosse andar com um iPhone e andar com um Samsung.
Não determinando as marcas, mas rotulando pelo que pode te dar um padrão elevado e que pode te dar um padrão mais inferior. Sendo que os dois têm funcionalidades perfeitas. E já no caso dos animais, os doguinhos têm o mesmo amor para dar. Então fica essa reflexão de hoje. Amar mais, sem determinar raça ou cor. E sim, exaltar o amor, que é o mínimo que possamos fazer pelos animaizinhos de 4 patas, que não tem voz e nem vez. E fica aqui o meu abraço para ONGs e pessoas que cuidam bem dos animais de rua, que adotam, colocam em suas casas, cuidam deles e disponibilizam para adoção. Vocês não sabem o quanto vocês fazem para esses anjinhos de 4 patas. Eu sinto a mesma energia em um cachorro de uma criança. Uma criança que só tem amor para dar, que não tem maldade. Então, pense bem antes de agir contra esses animais. Cuide bem deles. Afinal, quando há reprodução em massa, é um problema, onde muitos são sacrificados em centros de controle zoonoses para poder controlar a população deles mesmos. É triste, né, saber de tudo isso. Mas enfim, fica aqui o meu apelo: amar mais e cuidar mais, sem haver distinção de raça. Fiquem todos com Deus.